Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo e entender por que a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje o papo é com Dalto Campos Roque, engenheiro civil aposentado e escritor espiritualista. Ele é autor de 34 livros sobre espiritualidade e consciência, também é médium, sensitivo, parapsiquista e projetor astral consciente. Oi, Dalto, obrigado por aceitar o convite. Oi, Luiz, tudo bom? Muito obrigado você por me convidar também, a honra é minha. De uns anos para cá, tem muito se falado sobre apometria. Vamos começar falando o que não é apometria. A apometria virou uma febre, né? As coisas, não é só no mundo fashion, no mundo da moda de roupa que tem moda, né? No espiritualismo tem muito modismo também. E a apometria foi mais uma dessas modas, né? E virou febre. Então, o desconhecimento natural que as pessoas têm, né, e que nós, os especialistas, os que estudam, os que pesquisam, né, que tentam elucidar, é que, por exemplo, tem muita coisa que é semelhante. Então, por exemplo, você tem a projeção astral. Projeção astral não é apometria. Aí você tem a hipnose. Hipnose não é apometria. Aí você tem a auto-hipnose. Auto-hipnose não é apometria. Aí você tem a meditação. Meditação não é apometria. Então, por aí, você já tem um básico para saber o que é que ela não é. No momento, não me ocorrem outras coisas que sejam próximas e que possam oferecer alguma confusão. Então, o que acontece? O que é apometria, então, né, seguindo o raciocínio? A apometria, ela trabalha com um conjunto de ferramentas. Mas, muito bem, esse sistema, a apometria, não é um sistema rígido, não é um sistema rigoroso. Então, ele tem um leque. Ele tem um trecho, uma área, um intervalo. E nesse intervalo, ó, até daqui desse começo, até aqui, essa é a apometria. Saiu daqui, não é apometria, aqui abaixo também não é apometria. Agora, essa é a visão do Dalton. A visão do Dalton serve para mim. E serve para os leitores que gostam do meu jeito de ser, de conhecer, de escrever e me expressar. Então, o primeiro cuidado que eu estou tendo, Luiz, é não colocar como uma verdade absoluta. Porque, como tudo no espiritualismo, sempre há controvérsia, sempre há interpretações diversas e é natural. Agora, você imagina que no meio científico, por exemplo, há controvérsia no meio científico, que é materialista, que é cartesiano, né? E não haveria de ter, no paradigma consciencial, né, no espiritualismo, que é muito mais complexo, que além dele conter um plano cartesiano, ele também contém um plano espiritual, os planos extrafísicos. Sim, então vai ter muito mais discussão, muito mais diferença de opinião. Então, é o seguinte, a apometria, vamos começar do ideal, né? Ela trabalha com comandos bioenergéticos na intenção de fazer o desdobramento dos corpos, né? E trabalha também os níveis conscienciais. Qual que é a equipe ideal para fazer um trabalho de apometria? O ideal é um mínimo de 3 pessoas. Um diretor que seja clarividente sensitivo, o dirigente, e pelo menos 2 médiums de incorporação. Então, são 3 pessoas, por causa da mecânica. Então, podem ser mais pessoas? Podem.
Podem ser menos pessoas? Podem. Só que fugindo do ideal, o rendimento também muda. Porque tem, por exemplo, tem um terapeuta, às vezes tem aquela pessoa séria que quer usar a apometria. Ela usa a apometria no consultório, clinicamente, com ela sozinha. Ela tenta utilizar os fundamentos, a mecânica, daí as ferramentas da apometria, para os comandos bioenergéticos, que isso vai do potencial parapsíquico e do grau de concentração do agente para surtir efeito, para exercer, né, esse tratamento na promessa de melhoria ou cura do paciente. Então seria uma cura etérica, é isso? É feito pelo corpo etérico? Como é que funciona? Não, é um conjunto de ações, né? Então, a apometria, ela vai trabalhar o corpo físico, vai trabalhar o duplo etérico e vai trabalhar o corpo astral, ou psicossoma, ou perispírito, que é o termo mais usado no espiritismo, entendeu? Então, vai tratar todos esses níveis. Agora, não vai tratar o nível psicológico, que aí depende da consulta psicológica, né? A questão psicanalítica, que é a conversa, o desabafo, né? A educação emocional. A apometria não vai educar o paciente emocionalmente. A educação emocional é um dos processos mais difíceis e complexos que tem, porque as consultas de um psicólogo, de um psicanalista ou de um terapeuta holístico, isso entra embutido, né? Entra embutido psicologia, psicanálise e educação emocional. Mas a apometria não, que a apometria vai fazer 1 ou 4 consultas só para aquele paciente e depois ele vai embora para casa sozinho, ele vai ter que se virar. Então, não tem nenhuma educação psicológica nem emocional no tratamento da apometria. Mas, se for um apômetra de consultório, ele pode agregar esse valor, né, na consulta, se for o caso, por opção dele. Você escreveu vários livros sobre espiritualidade. Para quem é leigo, quem não entende muito disso, como é que você diferenciaria quais seriam as principais diferenças entre religiosidade e espiritualidade? É praticamente a mesma coisa, né? A religiosidade é um termo praticamente sinônimo da espiritualidade. A espiritualidade, quer dizer, eu costumo dizer que é fisiológica, ela é um fenômeno natural, é um potencial, né, que todos têm. O indivíduo pode ser ateu, pode ser cético, pode ser gnóstico, pode ser negador, mas o potencial da espiritualidade está ali com ele, porque a manifestação do mundo material já é a manifestação da espiritualidade. E como a humanidade não tem essa lucidez, ela precisa de descer para a experiência na matéria para que até em um dia acordar para os planos sutis, para os planos espirituais, vivendo pela dor nas experiências kármicas reencarnatórias, né? Que é o samsara, que é o maya, que é a ilusão, que é a matrix. No livro do Conselho Kármico, que eu acabei de ler, por sinal, eles falam, entre algumas dicas que eles dão no final do livro, uma delas é fugir dos dogmas. E as religiões trabalham com muitos dogmas. Isso não atrapalha? Totalmente, né? As religiões, elas têm o quê? Ou os dogmas abertos, assumidos, como as católicas, aquelas que não acreditam em reencarnação, elas são, assim, explicitamente dogmáticas. Mas se você for ver, os espíritas, dependendo do grupo, também são dogmáticos no comportamento. Então, eles criam um altar para Kardec e levam Kardec como infalível. Eles criam um altar para Chico Xavier, para os espíritos que ele psicografou, André Luiz, Emmanuel, e eles são infalíveis, tá? Eu que assino Ramatiz, então muitos ramatistas também são fanáticos e criam um altar para a infalibilidade de Ramatiz, no caso, o principal médium dele, Hercílio Mais. Tem erro em todos nós, né?
a primeira coisa que eu gosto de deixar claro na abertura do livro é quaisquer erros que contiverem na obra são erros do encarnado. Ponto. Eu posso escrever qualquer bobagem ali. Eu fui honesto, transparente e livrei o ônus do espírito. Não me vem encher o saco, entendeu? O que é o universalismo espiritualista hoje em dia? O universalismo espiritualista, né, ele é praticamente um caminho. Né? Então, nós que costumamos dizer, o Dalton, que costuma dizer, o que você é, Dalton? Eu costumo dizer, eu sou universalista. Né? Mas o universalismo, ele é muito pessoal. Então, o universalismo, o que ele é? Ele é customizado. Você vai pegar o que você entende por universalismo, vai adaptar a você. Porque você tem uma situação física, né? Uma situação social, psicológica, bioenergética, um nível de cultura, um nível de entendimento, né? Uma educação emocional, ok? E o teu nível de espiritualidade pessoal, que nenhum é igual ao outro, são iguais, igual como as nossas digitais e as nossas íris dos olhos. Então, o ideal seria que nós estudássemos várias religiões, várias linhas evolutivas com conhecimentos diferentes e colocássemos tudo na mesa. Aí a gente pega aquela mesa grande, gigante, coloca o conhecimento de cada uma. É evidente que fazer isso literalmente é impossível, porque você vai pegar aí a Rosa Cruz, o conhecimento dela é uma vastidão. Você vai pegar a teosofia, o conhecimento dela são muitas obras, é uma vastidão, e assim sucessivamente. Existem várias propostas. Aí você vai colocar os livros do Chico, que são maravilhosos, eles entram também na categoria do universalismo, dos médiuns de Ramatiz. Então, o que você vai fazer? Você vai criar a sua síntese. Não é mistura, não é coxa de retalho. Então, você vai criar a sua interpretação daquilo e vai traçar o seu caminho. Agora, diante dessa síntese que eu fiz, tá? Eu vou agora trilhar o exercício de aprendizado para isso que eu vou chamar para mim de espiritualismo universalista. Agora, então, o espiritualismo universalista, ele não é doutrina, ele não é religião, ele não é templo, ele não é livro sagrado, ele não é grupo de estudo, ele não é local. Então, ele é o seu caminho de aprendizado do próprio universalismo. Porque a gente quer ser universalista, Luiz, mas a gente tem preconceito, a gente cria clubismo, a gente cria exclusivismo. Você também tem? Não, tem. Eu tenho meus condicionamentos ainda de pai e mãe, aquela coisa que vem de berço, de criança, é um troço muito forte. Só que eu estou lúcido para não exercer isso. Eu não exerço, eu não deixo ninguém perceber, mas eu percebo o meu condicionamento dentro de mim. Então, você então é universalista? Não, eu ainda tenho esse conhecimento, quer dizer, eu tenho uma autocrítica, pelo menos nesse ponto, suficiente para perceber, para assumir e para trabalhar isso, porque a minha oportunidade reencarnatória é justo para isso que está aí. Né? É para eu burilar essas arestas e me melhorar como consciência, como espírito, como ser humano. Então, o espiritualismo universalista é um processo, é um caminho de busca e aperfeiçoamento pessoal, que ele seja o mais isento de condicionamentos, de lavagens cerebrais, de dogmas, que nós falamos agora há pouco, de doutrinas e de coisas que formata, prende doutrina e faz lavagem cerebral na pessoa. Quanto mais livre, mais universalista. Um momento em que a gente fala muito de expansão de consciência, você podia explicar um pouco o que é o chamado paradigma consciencial? Essa pergunta é legal, nesse assunto é legal, porque então eu costumo separar o seguinte: nós temos aqui a nossa vida, aqui o nosso dia a dia, né? As contas a pagar, as ciências, é o paradigma cartesiano, newtoniano, materialista, físico, intrafísico, mecânico, né? Aquele que não admite a existência da consciência.
não admite a espiritualidade, não admite o espírito, não admite a percepção extrasensorial, tá? Não permite os sentidos que vão além dos 5 sentidos ordinários, né? Não permite as manifestações psicapo, psigama, eles negam tudo isso. Então, o paradigma cartesiano, né, ele é um cego. Ele é cego, surdo e mudo. Ele anda batendo a cabeça. O paradigma cartesiano o quê? Ele faliu, Luiz, ele está falido. O que você olha no planeta Terra, os 8 bilhões de pessoas, as notícias em todos os meios de comunicação, na web? Você vê dor, sofrimento, sujeira, violência, guerra, suicídio, depressão, síndrome do pânico, tá uma medicina falida que não cura ninguém, não cura nada, só trata os sintomas. Você vê um sistema farmacêutico que quer escravizar o indivíduo na farmacologia e não quer curar. Então, esse é o paradigma do capitalismo, da exploração, do egoísmo. Então, é um paradigma falido, ele é totalmente falido. Bom, aí veio a mecânica quântica, quebrou o universo racional, destruiu, não deixou pedra sobre pedra, só faltou, não deixou nem poeira. Aí veio o paradigma quântico. Então, esse paradigma quântico já é um paradigma de borda, de fronteira para o paradigma cartesiano. Ainda é cartesiano, mas ele já encostou na borda, ok? Agora, porque o paradigma cartesiano, para quem conhece as obras aí do Amit Goswami, o ativismo quântico, que é uma obra excelente, quer dizer, segundo as referências bibliográficas desse próprio livro, ele diz, já está comprovado, aí ele chama de causação descendente, quer dizer que é a consciência que está no alto, né? Ela desce, descendente, e formata a matéria, cria a matrix, cria o mundo da matéria. Então, isso aqui não é isso aqui que cria consciência. Não é o produto físico-químico, fisiológico, humano, complexo, o sistema nervoso, o cérebro, a coluna vertebral, que cria a ilusão do que pensa, do ser que pensa, do ser que raciocina, da consciência. É o contrário. É a consciência que vai descendo várias camadas e vai criando vários mundos em vários planos tensionais, planos energéticos de manifestação, onde o mais baixo, o mais denso é aqui o físico, o cartesiano. Então, o paradigma consciencial é o paradigma que leva em consideração a consciência e todos esses planos sutis, que eles são os planos mais reais do que o plano físico, né? É basicamente isso que está aí. Se a gente for desdobrar isso aí, a coisa complica bastante, né? Para a gente fazer a ascensão espiritual, que é um assunto que está se falando bastante do começo da transição para cá, a gente precisa fazer a chamada reforma íntima. Na prática, o que significa isso? O que a gente precisa fazer, que todo mundo precisa fazer para conseguir ascender? Veja bem, a mesma coisa que eu falei aí para o caminho, a senda da autodescoberta, a autopesquisa do espiritualismo universalista em si, tá? Isso coincide com o caminho da reforma íntima. Há outros sinônimos também, reforma interior, reciclagem intraconsciencial, é tudo a mesma coisa, é a autoburilação da própria alma, da própria consciência, dos próprios traços fardos, dos próprios defeitos, para que você vá, no decorrer das reencarnações, evoluindo, até que chegue um momento que você está melhor e você não precise mais vir para o plano físico, você não precisa mais reencarnar. Aí você já fica trabalhando só ali no plano astral. Então, Luiz, é basicamente isso que está aí. Agora, não existe fórmula, receita, mapa para a reforma íntima. Da mesma forma que eu falei do espiritualismo universalista, é customizado, é pessoal. Cada um tem um caminho, cada um tem um trabalho. Que os meus defeitos,
é eu que sei deles. E eu que tenho que aprender como trabalhá-los. E as minhas virtudes, as coisas que eu posso usar em meu favor para dinamizar minha evolução, sou eu que sei também. Tá? Então, o que acontece? O conjunto, geralmente, do encarnado com os amigos espirituais sadios, né, os amparadores desencarnados, que vão juntos fazer esse trabalho da evolução do encarnado, que é uma dobradinha. A gente tem pelo menos um amparador, costuma ter mais porque eles se revezam, né? E ele investiu em você, tá? Por exemplo, você tem uma grana aí você quer investir em energia. Aí tem as ações da Petrobras, ela está crescendo, está muito boa. E tem as ações da Vale, que estão caindo, está uma porcaria. Onde que você vai investir suas ações? Na Petrobras, não é isso? Não é isso, Luiz? Então é o seguinte, o parador é a mesma coisa. Ele quer investir numa dobradinha do encarnado que vai render uma ação que vai dar dividendo, que vai dar lucro, que vai valorizar. Quer dizer, ele quer trabalhar com uma pessoa que tem a responsabilidade espiritual, tem a responsabilidade social, financeira, familiar, né? Que segue a ética, que segue a bioética, que segue a moral do ambiente dele, que busca a cosmoética. Então, essa é a dobradinha boa, né? Porque você pode achar que não ouve, que não conversa com o seu amparador, mas eu não acredito nisso, é mentira. Que isso é uma coisa muito íntima, muito de dentro, não é uma vozinha que vai falar igual a voz de um alto-falante, não tem ouvido. Você não vai ouvir dessa forma. A coisa é muito intuitiva. E a influência do teu amigo espiritual, ela vai se confundir com os seus próprios pensamentos. Então, você vai ter os pensamentos negativos seus, mas você vai ter misturado as coisas boas. A responsabilidade de distinguir de quem? É sua, é minha. Isso também faz parte da reforma íntima. Então, né, as pessoas ficam procurando caminhos fáceis. Me dá uma fórmula, me dá uma receitinha de bolo, né? Me dá um mapa aí, onde é que eu piso aqui, ó, em X, Y, Z? Não tem, é uma condição que é adaptada a você, ok? Agora, é imprescindível autoconhecimento, é imprescindível. Então, você buscando seu autoconhecimento com autocrítica, aí você tem mais ferramentas para trabalhar e para usar a seu favor a reforma íntima. Como é que é a seu favor? É quando você consegue fazer isso render mais. Então, uma das coisas que você tem que entender, além do autoconhecimento, o que é, Luiz? As leis do karma e as leis do dharma. Porque isso tem a ver com todo mundo. Se a gente tem 8 bilhões de pessoas, todos os 8 bilhões têm karmas e dharmas. Ok? Então, isso interessa a todo mundo. Os amparadores também têm karma e dharma. Interessa a eles também. É por aí. A gente vai falar mais disso mais para frente, do karma e do dharma. Agora, continuando um pouco nessa coisa da ascensão, entre as pessoas que já sabem, que já acompanham a transição planetária, tem um certo frenesi, eu percebo isso, um certo frenesi para ascender. Eu já vi cursos para acelerar a ascensão, tipo, consiga mais rápido, ascender mais rápido. Não tem um certo exagero nessa pressa? As pessoas querem atalhos evolutivos. Qualquer atalho evolutivo é falso, é mentira, é fraudulento. Isso são pessoas mal intencionadas ou pessoas ingênuas que acreditam que aquilo é verdade e, na sua santa inocência, estão vendendo um pedaço da cruz e terreno no céu para as pessoas. A Igreja Católica fez isso lá na época da Inquisição e em outros períodos. Então, o que acontece? Não existe ascensão, evolução, sem autodisciplina, sem sacrifício, sem esforço, sem paciência, sem trabalho de uma vida inteira, todo dia um pouquinho, né? Nada vai quitar karma,
rescindir o contrato kármico, limpar o karma, né? Fazer a pessoa ficar rica de uma vez, os cursos de prosperidade aí são uma beleza, né? Alguns dão uma melhoradinha, porque tem o efeito placebo, a questão bioenergética, o pensamento positivo, mas isso, Luiz, é muito grave hoje em dia, porque há pessoas, há terapeutas que prometem mundos e fundos que chegam a ser risíveis de tão incoerente que é a proposta, de tão ingênua que é a proposta. O que eu faço? Eu sou preocupado com as pessoas. Eu quero proteger. Então, eu dou informação sadia, dou a quem doer. Eu não quero saber, não. Né? Então, daí que vem a minha franqueza, é a minha responsabilidade espiritual. Né? Agora, a minha responsabilidade espiritual, se o que eu estiver falando aqui agora for verdade aqui dentro e aqui dentro, que ninguém pode ver, isso aqui são só palavras, mas se esses seres invisíveis que estão aqui, eles vêm, aí eu vou aumentar o meu nível por dentro, meu nível de amparo, eu vou melhorar a minha intuição, a minha mediunidade vai ampliar, porque eles veem, não, olha, é uma pessoa responsável, está buscando uma ética espiritual, ele não está enganando ninguém, ele está perdendo seguidor com franqueza dele, ele está perdendo leitor, porque todo mundo quer facilidade, ele está ficando sozinho, mas ele não vende a alma dele para o diabo. Ele prefere falar a verdade, se dá mal, ficar sozinho, tá? Do que vender as coisas bonitinhas, prometendo mundos e fundos, ganhar dinheiro, ganhar seguidor. Não, eu vou ficar na minha sozinho mesmo, não tem problema não. Vou até a morte, não me vendo, Luiz. Essa é a minha franca opinião. Essas propostas são fraudulentas, ok? Você não acha que talvez isso seja um pouco de medo? Porque o que se sabe é que a gente está na última encarnação, agora para entrar na 5D, e que quem não conseguir ascender vai para um planeta como a Terra já foi há milhões de anos, e aí tem Quiron, tem vários nomes aí para esses planetas. Será que não é um pouco de medo, assim, de, ai meu Deus, eu não quero voltar, eu não quero continuar lá, né, nesse mundo de 3D, digamos assim? Será que não pode ser isso? Pode, porque o medo advém da ignorância, do desconhecimento. Tá? Essa ignorância não é pejorativo quando você quer chamar o cara de burro. Não, você é ignorante, não é isso. É ignorante de que ignorar. Quem ignora não sabe. Eu sou ignorante de medicina, não conheço medicina. Eu sou ignorante de mecânica quântica. Então, o que acontece? Eu já estou escrevendo um livro que vai se chamar algo assim, Transmigrações Interplanetárias. É um processo muito complexo. Então, como as pessoas elas entendem muito pouco, elas comem bola de qualquer informação, por mais superficial. Então, deixa eu dizer, nós não estamos na última encarnação. Não é assim. A pessoa que vai ser transmigrada é uma pessoa muito ruim. Nós aqui, esses medíocres, eu, você, nós somos medíocres, e todos esses nossos colegas, essas pessoas simples, não vão ser transmigradas. Elas são pessoas boas, tanto que são ingênuas, são inocentes. Porque o que acontece? Segundo o livro Libertação, de Chico Xavier, o André Luiz, 3/4 da humanidade é bárbara. Ok? Segundo Valdo Vieira, três, 3 de 5. De cada 5 espíritos, 3 são obsessores. Esses dados eu pus depois no livro O Conselho Kármico Responde, viu? Esse que você comprou. Eu acho que essa versão aí não tem. Eu pus muitos dados. Por exemplo, só 1,2% da população mundial tem projeção consciente. Tá? Agora, se a gente for ver qual que é a porcentagem de médios, a porcentagem de projetores, a gente vê que dentro dessa fatia, 1/4 da humanidade, tá? Ainda tem pouca gente ainda que está numa linha positiva, que está no nível mais alto. Mas isso não importa.
os espíritos não vão transmigrar qualquer um, não. Eles vão transmigrar aqueles mais ordinários, aqueles mais obsessores, mais destruidores, mais negativos. Então, provavelmente, esses 3/4 da humanidade, eles irão ser transmigrados. Mas você ali, que luta para viver, que não está dando golpe em ninguém, não está roubando pique de velhinha, não, entendeu? Não está hackeando os outros. Nós, né, medianos aqui, simples, nós vamos continuar nessa nossa vidinha, mais ou menos, aqui nesse planeta Terra. Só os muito ordinários mesmo vão ser transmigrados. A transmigração é uma coisa muito séria, tá? É uma coisa muito drástica. Os amparadores só fazem isso com a consciência quando ela não tem mais nenhum jeito aqui. Porque se eles têm ainda um último fio de esperança de recuperação da consciência, ela ainda fica nesse planeta. Ela vai ter várias reencarnações, provavelmente probatórias, bem probatórias, com karma onerado, mas ela vai ser testada ao extremo. Aí, se ela aguentar aquilo ali, ela fica, né? Então, isso aí é uma falta de conhecimento muito grande, Luiz. Eu trago essas estatísticas nesse novo livro, porque eu falo, a maioria da população é pobre, a maioria da população tem a cultura baixíssima. Então, qual que é a probabilidade da gente reencarnar na próxima encarnação? Eu estava em Curitiba, estou em Cabo Frio. Será que eu não vou encarnar na Ásia, que tem milhares e bilhões de pessoas lá? Na Índia? Né? Será que eu não vou reencarnar lá na Rússia? Né? Ali na África, nos países pobres da África? A probabilidade, pela estatística básica, eu levei muita estatística para o livro também, eu falo, se você olhar a estatística, aí você fica com medo de encarnar, você fala, eu estou ferrado na próxima, com esses dados do Dalton aqui, meu Deus, mas é um troço frio, é cru mesmo. Agora, é evidente que, por exemplo, o Dalton está se matando para fazer um trabalho legal, tá perdendo seguidor, porque ele é boca dura, ele é muito franco, então, eu estou honrando meu compromisso ali um pouquinho, pelo menos 20% com os amparadores com a minha programação kármica. Então, eu não tenho necessidade deles me transmigrarem para um orbe bem mais atrasado. A maioria das pessoas associa karma a uma coisa ruim, não uma espécie de justiça cósmica, né, divina. Como é que a gente pode entender o karma, uma pessoa que não entende nada disso, entender o karma de uma forma menos dramática, assim? Qual é a lógica do karma? Você imagina quando a gente é criança, está no primeiro fundamental e a escola é chata, o professor é chato, aí você vai para a escola, você é obrigado porque papai e mamãe manda, obriga, vai, senão tu vai levar chinelada, meu filho, vamos para a escola. Aí chega lá, o professor realmente não tem didática, né? Ele tem os problemas pessoais dele, ele é um pouco revoltado, a professora, aí aquela aula, o tempo não passa, mas ele ensina a matéria. Aí você volta para casa, você faz isso todo dia, aí termina o ano. Quer dizer, o ano foi uma encarnação daquele aprendizado, foi uma aprovação. Mas você aprendeu, você sofreu, mas você aprendeu, você passou de ano. O karma é um agente didático, ele é um professor, ele veio para te ensinar. Tá? É difícil fazer compreender a pessoa que está em situação muito dolorosa, muito ruim. Ela merece muita compaixão, muita empatia. Porque você vai dizer para a pessoa, oh, foi você mesmo que fez isso, você plantou, você colheu e tal. Quer dizer, a pessoa, ela fala assim, nossa, mas eu estou tão ferrado aqui, eu estou sofrendo, então ele ainda vem, ele ainda fala isso para mim, quer dizer, a culpa ainda é minha, quer dizer, eu ainda tenho isso e ainda tenho a culpa disso. Aí dobra o sofrimento da pessoa. Quer dizer, a compreensão do karma profunda é para aliviar. Quando a pessoa compreende que ela criou um caminho
de provação, né, para ela mesma. Então, o que acontece? Ela foi, ao invés dela ensacar o lixo, ou todo dia para o lixeiro levar, né, na frente da casa dela, ela não, ela jogou, despejou o lixo na frente de casa, durante muito tempo. Um dia, ela foi sair de casa, a montanha de lixo estava gigante e ela não encontrava saída. E ela tem que subir aquela montanha de lixo. Aí ela começa a reclamar, mas que montanha, e eu vou me sujar tudo. Pois é, você criou o lixo, você criou a montanha. Agora você tem que ultrapassar a montanha, a dificuldade que você criou para você. Isso não tem moralismo, isso não tem dogma, isso é lei natural. Igual a gravidade puxa, atrai todos os corpos para o centro da Terra, o karma é como a lei da gravidade. Ele é uma lei onisciente, ele é uma lei universal do universo e dos multiversos. Sempre os amparadores têm karma. O único ser que não tem karma é Deus. Até os anjos, arcanjos, Elohim, serafins, potestades, os serenões, todos ainda estão dentro de algum nível do karma. Só quando você retorna para casa definitivamente, tá? No que o Pietro Baldi chamou de sistema, ou paraíso, ou para Deus, só quando você volta para casa você está isento de karma. O karma, então, é uma lei, é um professor, ele é didático e ele serve para como empuxo, como empurrão para você voltar para casa, para você voltar para Deus, para você evoluir. Senão a gente se acomoda. O nosso ego tem a tendência de ficar na zona de conforto. Então, se não é a lei do karma, aí você vai ser essa mesma pessoa eternamente. Como é que eu posso saber qual pode ser o meu karma nessa vida e o que eu tenho que trabalhar nela? A tua maior dificuldade na tua vida é teu karma. Aí você faz a listinha. Você faz a listinha. Minha principal dificuldade. A segunda. A terceira. Você lista umas 3, umas 5, umas 10. Pronto. Aquele ali são seu karma. Aí você presta atenção naquilo. Tá? E aí, no final da folha, você escreve assim: não existe atalho evolutivo. Não existe salto. Existe rampa. Não existe degrau. É rampa. Você tem que ir subir na rampa, assim, ó, assim. A pessoa quer dar um salto, né? Quer dar um salto. Salto quântico. Então, eu costumo dizer, às vezes a gente usa salto quântico como metáfora. Aí eu falo assim, não existe salto quântico, existe passo quântico. Que você dá um passo atrás do outro, né? É por aí. É verdade que as pessoas que têm a chamada mediunidade ostensiva, que é muito sinais, uma comunicação muito forte, elas têm karmas difíceis? E quem não tem? O que acontece? Quando o médium ele é mais ostensivo, ele tem ali um compromisso muito sério. Ele tem um compromisso espiritual muito sério. E muitos realmente é uma aprovação, tá? O Chico era um médium ostensivo. E ele sofreu a vida inteira. Ele levou cuspida na cara, garfada na barriga, ele foi esculachado pela mídia, pelos aqueles 2 repórteres da revista Cruzeiro, etc. Aí o indivíduo tem aquela mediunidade ostensiva. A primeira coisa que ele tem que fazer é usar aquilo em prol das outras pessoas, tá? Gratuitamente. Ele tem que fazer gratuitamente, ele tem que fazer porque é o ônus que ele está colhendo dentro do processo kármico que nós já falamos aqui. É a montanha de lixo dele, que ele tem que subir, tá? É a mediunidade. Só que, ao invés de ir pela dor, quando o cara ganha mediunidade, ele está indo por amor. Ele ganha uma grande ferramenta, tá? Então, na hora que ele for subir a montanha de lixo dele, ele ganhou uma espécie de tapete, ele joga o tapete assim na montanha, aí ele não pisa no lixo, ele pisa no tapete, aí chegou no ponto, ele recolhe o tapete, joga para a fase 2 e ele vence a montanha no tapete. Então, a mediunidade é uma ferramenta para otimizar o karma dele, que ele tem que usar aquilo em favor
construir o Dharma dele, quitar o karma, construir o Dharma, ajudando as pessoas, tá? De uma forma mais gratuita possível. Tem alguns trabalhos mediúnicos que têm que ser cobrados, isso é um detalhe à parte, não vamos nos desviar aqui, por causa da natureza do trabalho. Por exemplo, o médium escreve um livro. O livro tem que ser vendido, ele tem um ônus material, transporte, etc. Ok? E por aí vai. O que é o Dharma? O Dharma é a missão, é aquilo que é o caminho que para você quitar os seus karmas. É a melhor forma de você quitar, de fazer render a quitação do karma. Ok? Existem vários sentidos, várias definições para Dharma, mas a melhor é essa, é a sua missão de vida. Então, normalmente, quando se fala missão de vida, a pessoa acha que ela ganhou uma coisa para fazer fora dela. Ah, meu Dharma é construir muro, é pintar parede, né? É ser dentista, ser médico. Não. Isso é a ferramenta para o Dharma. Dependendo do que você vai fazer com aquilo ali, aí você vai exercitar o seu Dharma, o exercício do seu Dharma. Ok? Muito bem. Eu tenho muita facilidade para escrever. Eu nasci com isso. Já desde as primeiras redações, lá no segundo, terceiro, quarto ano, o fundamental eu já arrasava. As professoras já ficavam impressionadas. Então, eu já vim treinado fazer isso daí, já é curso, treinamento antes de reencarnar, chama curso intermissivo. Então, você vem com uma programação para exercício do seu Dharma. Então, meu Dharma é escrever, fazer esse trabalho simples, pequeno aí, insignificante que eu estou fazendo. Ok? Agora, o karma de cada um, ele é pessoal, depende de tudo que a pessoa semeou, o que ela é, perfil psicológico dela, emocional, bioenergético, etc. Assim como o Dharma, o caminho dela é único, é diferente, não há um karma ou um Dharma igual ao de outra pessoa. Por mais que dois espiritualistas se assemelhem, o trabalho seja muito parecido, são dois caminhos totalmente diferentes. Entendeu? Não sei se eu fui claro, pode perguntar, Luiz, por favor. Eu ia te pedir um exemplo. O melhor exemplo que eu posso fazer é o meu, que é o que eu conheço. Senão, fica muito na hipótese e vai ficar sem parâmetro, vai ficar muito solto. Então, por exemplo, eu acredito que eu manipulei muita informação política, guerra, mentira. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que compensar. Eu tenho que falar a verdade. Tá? Mas em que campo você vai falar a verdade? Vão falar numa coisa de consciência, porque já tem muitos bons cientistas falando a verdade, fazendo as descobertas da ciência. Então, como você afetou a moral, a ética, você tem que trabalhar no campo moral ético. Então, vamos trabalhar no campo da espiritualidade. Mas me ocorreu um outro exemplo aqui também, muito didático. Você cegou muitas pessoas. Então, você vem como médico especializado em vista, em oculismo. Tá? Aí, se você for um médico amoroso, gentil, ético e correto, está cumprindo seu Dharma. Se você for um médico desonesto, cartesiano, capitalista selvagem, babaca, não está cumprindo o Dharma. Está só fazendo teatro ali. Entendeu? Mudando um pouco de assunto, muita gente tem dificuldade de fazer projeção astral. Quais as dicas que você daria para fazer a saída consciente do corpo? Projeção astral não é técnica, é filosofia de vida. Você tem que pegar e incorporar aquilo ali na tua vida, aí você tem que respirar aquilo, comer aquilo, vestir aquilo, ler, estudar, cheirar, ouvir aquilo e levar para o resto da vida. Entendeu? E é isso, a técnica é essa, a mais honesta é essa. Porque se o cara quiser ir na marra, o outro caminho é ir na marra, vamos ser bem práticos. Aí você quer, não, Dalton, tudo bem.
Mas você tem uma outra coisa que seja prática e funcional. Então, para você ir na projeção astral, é técnica bioenergética e foco no chakra, nos chakras, ok? Você vai fazer prática bioenergética nos 7 chakras. Várias práticas, uma para cada chakra, até que você consiga sentir cada chakra. Quando eu digo sentir, é sentir fisicamente. Você sente o chakra pulsando, pulando, fazendo cosquinha ali no local. Você sente a energia, tá? Como se fosse um ventiladorzinho soprando na sua pele. Então, você vai fazer prática bioenergia ostensiva todo dia. Vai fazer 15, 20 minutos, 30 minutos todo dia, resto da vida. Ah, aí é o seguinte, isso vai te predispor teu tubo etérico e tua aura, tá? Para a saída do corpo. Agora, tem uns outros comportamentos, você tem que melhorar a ética, tá? Você tem que se melhorar emocionalmente, fazer uma autoeducação, né? Você tem que trabalhar o autoconhecimento, perceber quem é você, o seu perfil psicológico, porque quando você se conhece, você vai perceber que as suas ferramentas projetivas ampliam. Ó, isso aqui eu não gosto, eu não sei fazer. Então, eu vou pegar, eu vou me ancorar no que eu sei, tentar compensar o que eu não sei com uma coisa que eu sei fazer mais. Entendeu? Eu consigo mentalizar melhor no chakra frontal. E no umbilical eu não consigo sentir de jeito nenhum. Então, cada um tem uma característica e ele vai fazer essa prática bioenergética. Aí ele vai procurar leituras correlatas. Ele não pode só ler projeção, cara. Ele tem que ler bioenergia. Ele tem que entender de espiritualidade. Ele tem que entender de multidimensões, de multidensidades. Então, é um cabedal de conhecimentos muito amplo, mas todos vão ajudar no processo da projeção. Eu te confesso que eu não me preocupo com projeção, não. Para mim é um processo natural. Sai, volta, eu me lembro, eu vou lembrando e eu não esquento cabeça. Né? Eu faço prática 2 vezes por dia. Faço prática 2 vezes por dia, já há muito tempo. Eu levanto de manhã com a Andréia, eu sou casado com ela há 30 anos, ela é no mesmo nível que eu, espiritualista, estuda, lê, produz as mesmas coisas, é coautora. Nós levantamos, tomamos um banho, tomamos o café da manhã, vamos para o sofá da sala, ligamos a TV naqueles vídeos de natureza, de música calminha, e fazemos uma prática, uma oração, uma leitura, uma exteriorização, mandamos energia para meio mundo. Toda manhã ali nós fazemos de 10 minutos a meia hora. À noite, no quarto, antes de deitar, eu sempre faço 5, 10 minutos de exteriorização de energia. Tá? E mais uma oraçãozinha. Essa exteriorização é pura, é seca. Quer dizer, o indivíduo, para fazer a projeção, ele tem que aprender a manipular as energias dele. Tem que saber absorver, circular e exteriorizar. Então, ele tem aí umas 7 bíblias de volume de coisa para aprender. E filosofia de vida, e levar isso para o resto da vida. Tá? Não adianta achar que vai fazer em 3 meses e 1 ano. Tem pessoas que já encarnam com duplo etérico muito maleável. Aí, para esses, é fácil. Toda pessoa que é médium tem duplo etérico maleável. Então, para os médiums é mais fácil sair do corpo. Eu sou médium, para mim é mais fácil. Entendeu? Então, a pessoa, se ela tem um duplo etérico mais denso, sempre vai ser mais difícil. Mas ela vai trabalhando, fazendo a musculação, vai na academia da bioenergética, fazendo a musculação do duplo etérico, até que consiga, né, umas experiências dela. Você acha válido acessar os registros acásticos? Tem havido uma profusão de gente oferecendo esse tipo de trabalho? Esse é modismo, é mais um modismo igual o da apometria, né? Então, tem que inventar uma coisinha nova para dizer que agora surgiu uma coisa milagrosa que vai salvar você. Pode vir aqui pagar, paga para mim, eu vou salvar você, vou fazer um milagre. Eu vendo um milagre para você e você não precisa de se esforçar, vou resolver tudo para você. Agora, a caixa, né? A caixa, memória integral, registros acásticos, isso é só modismo, tá? Isso é bobagem,
Modino, eu tenho um livro. Não sei se você já leu meu livro do Akash. Então, olha só como é que a franqueza do Dalton é contra mim, ô Luiz. Eu escrevi no livro lá, não aceito essas terapias do Akash por causa disso, 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 disso. Aí começaram a marcar negativo. Tem o foto das estrelinhas lá na Amazon. Aí, nego, fica com raiva do autor e marca negativo. O que é que eu fiz para me proteger? Eu peguei na descrição, na sinopse da obra, eu coloquei isso na primeira linha, para a pessoa que for comprar a obra já saber que eu não endosso aquilo. Aí eu já espanto, aí ela não compra, não lê, não se frustra e não dá nota negativa para mim, entendeu? Aí as notas começaram a subir. Você percebe como é que é o ser humano e você percebe como é que é a franqueza do autor, a responsabilidade de um autor nessa área tem que ser muito grande. E eu sou um cara muito sério, eu acabo ficando um pouco chato, né? Não é que eu não sou uma pessoa maleável, nem que eu tenha o meu campo de ternura, tá? Eu aqueço, às vezes, a ingenuidade, o erro das pessoas, não. Eu tenho sim, eu compreendo. É que na escrita, na obra e ali no site, ali você tem que ser frio, ali você tem que ser duro, né? O cara, se for falar para mim pessoalmente, pessoalmente eu sou outro, tá? Aqui na entrevista é legal porque eu tenho a condição de explicar isso. Olha, eu não sou um autor, meu compromisso espiritualista, que eu vim já pré-combinado com essa encarnação, é que eu tenho que escrever o livro e dizer o que eu penso. Se o que eu penso estiver errado, Luiz, a responsabilidade kármica é minha, não é do espírito que está aqui comigo, não. Porque ele falou uma coisa, eu escrevi outra. Então, a ignorância é minha, o ônus kármico é meu. Então, o leitor não precisa ficar preocupado, porque o Dalton vai ter que pagar qualquer ceitil de qualquer merda que ele tenha escrito nas obras dele. Eu vou ter que pagar isso, eu vou ter que depois vir na outra, e eu só vou ser outro autor na outra vida. Eu vou falar assim, esse autor, o Dalton aqui, ó, tá errado. Então, a gente vai ter que vir na outra reencarnação para se desdizer. Às vezes, quando você descobre lá no astral, você desencarnou. Aí os aparadores vão falar para mim, Dalton, aqui, ó, esse teu livro aqui, ó, você falou essas três merdas que tá aqui, ó, tudo errado. Aí eu venho na outra, escrevo outro livro, aí eu vou criticar o autor da autor. Aquele, que eu não vou me lembrar, aquele autor da autor escreveu três grandes merdas no livro dele. A gente está sujeito, como ser humano, falível, como médico falível, né? E a gente sente preguiça, a gente sente má vontade, a gente sente a inércia de querer ficar na zona de conforto, né? Às vezes a gente dá um cutucão também e faz coisas legais, coisas ousadas. Mas eu trato essas coisas com muita naturalidade, o Luiz, porque isso já faz parte da minha vida. E esse é o bate-papo aqui que eu tenho com você, aqui nessa entrevista, é o mesmo que eu tenho no dia a dia com a Andréia. Eu falo, e eu sou muito brincalhão. Eu sou um cara piatista, eu sou sacano, né? E eu estou falando bobagem, estou fazendo trocadilho em casa o dia inteiro. Eu mato André de rir o dia inteiro, tá? Eu não perdoo. Então, isso traz um clima mais positivo e agradável para eu poder tratar com meus próprios fardos, meus próprios defeitos e me fazer de exemplo, de autocobaia consciencial para os meus leitores, tá? Então, eu já pré-admito a possibilidade de qualquer erro. Tá? Evidentemente, eu tento não errar. Se eu errei, eu fiz involuntariamente, por ignorância. Tá? Isso fique registrado nos anais do Akash. Né? Então, a questão do Akash é muito difícil você acessar o Akash, é muito difícil. Tá? Tudo que é bagagem do Dalton está aqui no meu inconsciente pessoal. Por que eu vou no Akash pegar uma coisa que está aqui pertinho? Veja bem, eu estou com uma garrafinha d'água aqui, na entrevista. Aí eu fiquei com sede. Aí eu falo assim com o Luiz, espera aí que eu vou lá no andar de baixo, no meu sobrado, onde está a geladeira, pegar a água.
Por que eu vou fazer se a água já está aqui do meu lado? Então, por que eu vou ler o Akash? Tem tudo aqui, ó. Tudo aqui na minha mente, no meu espírito, nos meus corpos sutis, no meu inconsciente pessoal. Né? Isso é só modismo de quem não compreende realmente o que é o Akash e como é que ele funciona. Porque o Akash, ele é muito sutil. Ele é tão sutil que ele não pode ser chamado de sutil, porque ele é transcendente. Ele nem energia não é. Ele é pré-criação. Então, eu costumo dizer que a primeira criatura de Deus não foi a luz, foi o Akash. O Akash, tanto faz, ou Akasha, tanto faz, ou registros akáshicos. A Conscienciologia chama de memória integral, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Então, esse Akasha é um campo de ordem. É um campo de ordem onde estão implícitas todas as leis do Criador e da criação. Ali. O Criador é tão bom, o que ele fez? Eu vou criar leis antes de colocar meus filhos no mundo, para que essas leis reordenem toda a vida, a encarnação, os muitos mundos, e a queda deles e a ascensão, a volta, a evolução, a volta para casa. Então, ele criou esse campo de ordem, denominado Akash, com essas leis universais, onipresentes, oniscientes e onipotentes. Então, o Akash é muito sutil. Para ficar lendo as coisas do Akash, é só um espírito evoluído, nem qualquer amparadorzinho consegue fazer leitura no Akash, não. Então, terapeuta nenhum vai ler o Akash, tá? A não ser que seja um Edgar Cayce, que é aquele super médium que morreu lá nos Estados Unidos, ou que seja um Ramatiz, um espírito Ramatiz da vida, aí consegue ler as coisas no Akash. O que as pessoas estão indo. Por que elas estão acessando? É porque o que se sabe é que nos registros akáshicos, todos nós, todos os seres vivos, né, lá estariam as memórias de outras vidas, tudo que a gente pensou, sentiu, fez em outras vidas. Então, essas pessoas que estão acessando é para saber o que elas fizeram em outras encarnações, para tentar entender o que elas estão fazendo aqui. Só para terminar, um amigo meu falou isso, mas e o que eu vou fazer com isso? O que interessa isso, né? Tipo, é um questionamento interessante, porque assim, porque se você não fizer nada com isso, para que serviu, né? Tipo, e como você vai ter certeza também de que aquela informação é verdadeira, né? As pessoas procuram por curiosidade, e até uma leviandade espiritual, né? Então, melhor não fazer nada, melhor não procurar. Agora, se você está buscando um autoconhecimento profundo, né? Quer ser um espiritualista legal com você mesmo, quer aprender, quer fazer reforma íntima, que você quer evoluir, etc. Então você quer descobrir as suas vidas passadas, mas elas não estão no Akash, elas estão muito mais dentro de você, estão dentro do seu inconsciente, estão dentro do paracérebro do corpo astral, estão dentro da paramente do corpo mental, e assim sucessivamente. Então é mais fácil, aquilo já está aqui presente, você só não acessou. É um aquário, você tem um aquário na sua frente, você tem que pôr a mão, molhar a mão, e lá no fundo, é um aquário fundo, né? É difícil. Né? Um barril, vamos pôr um barril bem fundo, você tem que pôr o braço lá embaixo, e retirar isso daí. Porque o que acontece? Quando você é merecedor, quando você está buscando as coisas com responsabilidade, essas coisas podem eclodir para você naturalmente. Você se recorda durante o dia. Às vezes, o amparador te tira do corpo e te mostra lá fora. Tá? Vou te contar um caso legal aqui na minha vida. Eu saí do corpo, amparador vendo que eu estava maduro, né? E ele foi contar uma coisa grave sobre vida passada minha. Ele tirou do corpo, ele me mostrou aqui, ó. Seu pai, quem hoje é o seu pai nessa vida, te matou assassinado, tá? Por causa de um litígio com coisa de mulher, que é a sua mãe hoje em dia. Tá? Eu peguei, olhei e falei, eu não fiquei, tá. Eu falei, voltei para o corpo, sereno, e lembro. Sempre me lembrei disso, lembrei tudo. Lembro, até hoje eu transo isso tão bem que eu falo publicamente. Já é um assunto
um assunto superado. Imagina, eu tinha uma bronca mortal com meu pai desde que eu nascia, já éramos inimigos mortais. Bom, então você vê, eu estava maduro, não estava nem procurando, por que o amparador falou aquilo? E vai me ajudar, porque me elucidou uma questão minha. Ele me deu mais uma ferramenta, me deu mais uma chavinha de fenda. Ó, essa chave de fenda aqui eu não tinha. Ela é pequenininha, ela pega os parafusos menores. Eu só tinha essas grandonas, eu tinha um alicate aqui e tal. Então, dependendo, você trabalhando as bioenergias também facilita o teu amparador te retirar você do corpo à noite. O ideal é que você esteja com as energias limpas, com os chakras mais clarinhos, que os 3 chakras de baixo não estejam muito sujos, muito presos, porque os 3 chakras de baixo são 3 parafusos, daqueles grandes assim, terríveis, escuros, são geralmente os 3 ou um dos 3 que prende a gente no corpo, são os que mais atrapalham, porque inveja, ciúme, raiva, né? Violência, notícia ruim, preocupação com as contas, né? Rejeição emocional, meu amor me deixou, meu pai não gosta de mim, autoestima baixa. Então, isso pega nos 3 chakras de baixo, a pessoa não vai sair do corpo, né? Ela vai ficar ali presa, igual 2 madeiras, parafusada ali, com 7 parafusos, o Luiz. Dalton, faz sentido dizer que as pessoas que acreditam em vida extraterrestre tiveram suas primeiras encarnações fora daqui? Eu não posso afirmar isso, né? É difícil dizer, mas a tendência, a tendência, o generalismo é que sim, porque, veja bem, tem muita gente que não acredita, que é cético. Eu concordo bastante com o Chico Xavier, que ele falava, ó, quem acredita em reencarnação veio já de outros planos, outras quedas, outros planetas, né? Provavelmente de Capela. Mas depois de Capela, nós tivemos Atlântida, Lemúria, a gente teve várias quedas, né? E agora, quem é mais aqui, mais próximo do planeta Terra e não veio de lá, aí é mais embotado, é mais nublado, é mais cético, é mais negacionista mesmo. Eu concordo com esse generalismo. Tá? Ainda não sei elucidar bem as exceções, mas eu concordo com isso. Por que os extraterrestres estão aqui perto da Terra, nos ajudando, e acompanhando a transição planetária e nos ajudando? Os extraterrestres, eles estão aqui no nível astral, né? Acho que 95% a nível astral e 5% a nível físico. A nível físico é muito mais difícil, por causa das distâncias estelares, ok? Então, eles estão aqui monitorando, e depois que começou a aparecer espécie inteligente, eles estão cuidando dessa humanidade, dessa civilização, essa é a palavra, dessa civilização, tá? Observando, aprendendo com a gente também, porque as nossas características bioenergéticas, emocionais, psicológicas são diferentes. E eles, como estão muito mais avançados, quer dizer, eles acabam ajudando. O que uma civilização muito avançada ela descobre? Ela chega num nível que é de tanta paz, que é de tanta ordem, é de tanta inteligência, que ela fala: o que resta a nós para fazermos? Ajudar os outros. É o que ela começa a descobrir que o Dharma pleno é o ajudar a quem puder, o máximo que puder, da melhor forma que puder. Então, se os planetas deles, o sistema solar deles, a galáxia deles já está numa ordem muito legal, vamos partir, Star Trek, né? Vamos partir para outros mundos, outros povos, outras galáxias, descobrir novas civilizações, pesquisar. Eles aprendem conosco também, mas nós vamos monitorar
nós não vamos influenciar. Nós vamos proteger a popularização, a civilização, em determinado ponto, deles mesmos e de outros ataques extrafísicos de extraterrestres maléficos, negativos, ruins, que existem também. Não sei precisar o percentual, mas eu acredito que seja um percentual menor, 20% ou menos, tá, ô Luiz? Eu sou muito ousado para usar meu empirismo intuitivo para chutar essas estatísticas. Eu sou um cara cheio de número, cheio de estatística. Quem lê as minhas obras, sabe, eu espero que esses valores que vêm na minha mente assim, não sejam, não façam parte daqueles erros que eu falei, que eu vou ter que corrigir na outra encarnação, tá bom? Então, tá? Eles estão aqui monitorando. A aparição ficou mais ostensiva dos extraterrestres a partir da primeira bomba nuclear lá de Hiroshima. A partir daí, eles estão cada vez mais ostensivos. Tá? Eu acredito que alguns estejam a nível físico também, as naves físicas, tá? Com os ETs físicos, mas é uma grande minoria. A maioria, 90%, 95%, é sempre astral. Tem muita abdução que ela é feita no astral, mas ela é tão lúcida que o cara acha que foi no corpo físico. Então ele jura que foi no corpo físico e ele foi no corpo astral. Eu não tenho dúvida disso. Agora, tem algumas que eles põem chip, sim, eles estão estudando as pessoas, então eles implantam o chip e vigia de longe, né? A questão de não aparecer fisicamente, intrafisicamente, é porque eles não vão influenciar diretamente a nossa sociedade, eles não têm responsabilidade, o nosso karma coletivo é nosso, nós temos que resolver o nosso problema. Tá? É que o arquétipo do Salvador nos evoca, em seres mais avançados, tá? O sentimento de salvador, de salvação. Mas isso também é questão de preguiça mental e zona de conforto, inércia consciencial. Tá? Quero que resolvam o meu problema para mim, da minha vida, da minha sociedade, do meu bairro, do meu país, do meu planeta. Tá? Eles não vão fazer isso. O que eles fazem? Eles desativam, tá? Os gatilhos e eles retiram a radiação, que são esferas radioativas nos mísseis nucleares, nas bombas nucleares. Tá? Então, às vezes, os militares vão lá ver, a bomba não funciona mais, ela não tem mais efeito, porque todo aquele potencial radioativo ali foi retirado. Eu não sei como é que eles fazem isso, né? Então, eles desativam isso para proteger, né, a nossa civilização de nós mesmos. Eu acredito que eles tentem atuar psiquicamente, nos fazendo de médios, em alguns líderes. Agora, isso eu não sei em que nível, não sei em que quantidade, e eu nunca pensei nisso, até pensei nisso aqui agora. Tá? Mas eles tentam induzir a paz, eles tentam induzir valores como bons espíritos, também como amigos espirituais. Nesses casos, os amigos espirituais dessas pessoas aquecem a presença deles, endossam e permitem que eles, né, se manifestem nos médiuns, tá? Alguns aí como Mônica Medeiros, que é uma médium séria, que é uma pessoa idônea, entendeu? E quais são as evidências de que a Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um de regeneração? Existem? Existem. As evidências é que está tudo piorando. Surpreendi você, não? Porque esperava-se que isso tudo está melhorando. Não tem nada melhorando. Está tudo piorando, Luiz. Sabe o que está acontecendo? Eles pegaram aquelas hordas nos bolsões umbralinos mais profundos e falaram assim, é o caso da transmigração. Eles falaram assim, nós vamos fazer transmigração, já está decidida. Essa ordem vem muito de cima. Mas, mesmo sabendo que eles não vão aproveitar
A última encarnação das ordens não é nossa, não é a última encarnação do Luiz nem minha, mas essas ordens, nós vamos dar uma última oportunidade, porque eles dão trocentas oportunidades, eles dão trocentas e trocentas, aí eles puseram todo mundo para encarnar, encarnou de tudo que a gente... Então, toda essa porcaria, essa sujeira, essa maledicência, essa imundice social, política, tecnológica, redes sociais, que a gente está vendo em volta, toda essa violência, guerra, são eles. Então, eles estão à nossa volta. Eles podem ser nosso papai, mamãe, podem ser nossos filhos, nossos irmãos queridos, nossa esposa, nosso marido, nosso vizinho, nosso patrão, nosso subalterno, eles estão à volta de nós misturados. Aí você tem aquele tio, gente fina, mas ele é aquele canalha, sabe? Tá? Ele fez parte dessa horda. Aí você olha, é uma pessoa bonita, inteligente, bem vestida, tem boa vida financeira, e ele tá aquele cara está sendo testado, a ética dele, na última encarnação. Se ele não aproveitar, mas não aproveitar muito, mas muito mesmo, eu não sei, porque normalmente a gente mal aproveita 5, 10, 20% da encarnação, do Dharma, da programação existencial, da missão de vida. A gente que já vem com boa intenção não aproveita. Você imagina um cara que já está ali na 100, 200 mil anos no bolsão. O Blalino foi encarnado agora. Se ele vai ter a vontade de se aplicar para fazer 50% de um resgate. Provavelmente não vai. Os amparadores, mesmo sabendo que a pessoa não vai aproveitar, que ela vai fazer as caquinhas dela, eles reencarnam a pessoa, tá? Aí ela desencarna, aí ele já não vai mais para o umbral. Ele vai ser já recolhido, encapsulado em determinados locais, já esperando, já vai ficar dormente para a transmigração. Se já não tiver começado, tá? É papo para o livro, porque tem coisa que eu ainda preciso captar também, tá, Luiz? Não se preocupa que eu vou perguntar quando chegar a hora lá, quando você Vontade, lança o livro. vai ser um prazer. Deixa eu aproveitar, você falou que é autista, né? Nos seus livros você mesmo fala. Depois você até pode me explicar um pouco mais que nível, porque tem vários tipos de autismo, né? Do transtorno, mas você nasceu provavelmente numa época que nem se falava nisso, né? Como é que isso foi para você? Isso ajudou ou atrapalhou a sua relação com o mundo espiritual? Tem alguma coisa a ver ou não? Eu fui me descobrir como autista adulto, não sei, de uns 5, 7, 8 anos para cá, não me lembro precisamente, eu estou com 63, né? Nós estamos em 2025, eu tenho 63, então foi entre 5 e 10 anos atrás eu descobri que era autista. Então eu obtive muitas respostas, né? Das minhas limitações, do porquê das minhas limitações sociais, profissionais, financeiras. Ficou justificado. Dá um alívio do ponto de vista humano-social, mas dá uma sobrecarga do ponto de vista espiritual. Então, o autismo é a minha montanha de lixo. Entendeu? Entendeu, Luiz? Então, foi um lixo. Eu lembro da pessoa que vai jogando lixo na frente da casa dela, e está uma montanha, aí na próxima encarnação ela vai encontrar esse lixo que está aí. Então, o meu lixo é o autismo. Quem que é responsável por ele? Eu. Você percebe? Então, se eu tive o bônus do alívio, eu tive o ônus do conhecimento espiritual que eu tenho. Ok? Às vezes é difícil também eu lidar comigo, lidar com isso. Às vezes eu caio em autodepreciação, eu fico com raiva, né? O que acontece? Aí eu me xingo. Eu ainda tenho que superar isso. Isso é um fardo, isso é um problema, né? Porque eu tenho que me perdoar, tá? O auto-perdão é uma das coisas muito importantes que a gente tem que aprender. Então, para você se perdoar, você tem que ter muita humildade. Então, falta humildade a no Dao, para depois ele aprender o perdão,
Porque se ele não se perdoar, quem que ele vai perdoar? Quem que ele vai perdoar? Como é que é? Tá? Consegui perdoar meu pai nessa vida, superei muito bem, tá? Às vezes a gente consegue superar grandes batalhas, não consegue superar pequenas. Perdoei meu pai, fiz um puta progresso ali, um troço que eu tenho maior orgulho, tá? O autismo não tem jeito, é o que eu chamo de karma duro que eu vou levar no túmulo. Se você souber quem tem terapia do Akasha aí, ou rescisão do contrato kármico que para tirar esse karma meu, eu quero esse atalho evolutivo, porque, meu filho, não encontro solução, não tem jeito. Se alguém promete esses mundos e fundos aí, eu tô precisando deles, tá? Então, o que que acontece? O autismo sempre te atrapalha em todos os sentidos, em tudo na sua vida. Até mesmo aqui na questão espiritual. Porque às vezes eu tenho a percepção muito apurada, mas às vezes eu tenho os lapsos de percepção, tá? E eu cometo gafes na hora que eu vou tratar com uma pessoa, que eu vou falar, não faço por mal, é a ignorância do autismo, é a merda do autismo, cara, tá? Então, eu sempre, quando eu fazia as palestras lá em Curitiba, chegava em casa, a Andréia me corrigia, ó, isso. Nossa, mas eu ficava triste, eu ficava chateado. Cara, aquilo me dava, assim, um desânimo, uma vontade de nunca mais falar, né? E aí, o que que acontece? Autismo é sempre um ônus, tá? Esse nível do autismo é 1, 2 e 3, está acabando. 3 é o mais severo, 1 é o mais leve, mas mesmo assim, o 1, existem uma infinidade de combinações de 1, uma infinidade de 2, uma infinidade de 3. Esse mapeamento é um troço mais complexo. Eu não ainda conheço bem, eu não conheço isso bem. Eu não quis perder tempo com isso. Eu não tirei a carteirinha, nem o colar de autismo, porque é caro, dá um trabalho danado, você tem que fazer 6 consultas, 8, 10, fazer uma série de testes, tá? Então, eu percebi por mim mesmo, então eu não tive um diagnóstico oficial, mas eu tenho plena cultura geral, pleno discernimento, pleno conhecimento e autoconhecimento para determinar isso com segurança. A vantagem do autista é quando ele consegue pegar o hiperfoco dele e usar a favor dele. Então, o meu hiperfoco é escrever. Eu amo escrever, eu adoro fazer livros, tá? Atualmente, depois de tantos livros, né, eu já faço um livro super rápido, né? A formatação é rápida, a digitação é rápida, a capa sai rápida. A gente tem a ajuda agora da inteligência artificial, porque, por exemplo, às vezes a minha mente, ela embola, aí vem um monte de coisa, aquele troço embola. Aí eu tenho que escrever aquilo em frases soltas, desconcatenadas, como um quebra-cabeça que fica todo. Às vezes são 3 quebra-cabeça misturado, todo desengonçado pelo chão. E às vezes, para eu organizar aquilo, a inteligência artificial me ajuda aquilo com muita facilidade. Aí você tem que rever, tem que editar, né? Mas, então, essas ferramentas eu uso a meu favor. E o hiperfoco no livro, a coisa que eu mais amo fazer, são os livros, me ajuda nisso que está aí. Mas o custo-benefício eu não sei se compensa, não. Mas o que eu aconselho é a pessoa não jogar o lixo na frente de casa, não criar a montanha de lixo para não ter que subir a montanha depois, porque cara, eu que escrevi o livro Carlos Soares Leis, eu sou o maior exemplo de karma dura que tem aqui, cara. Você ser autista, né? É um exemplo, cara. Isso não tem cura. Aliás, não é questão, não é cura. É um termo errado, tá?
é uma neurodivergência, né? São células nervosas que eram para ter acalmado na primeira infância e não acalmaram, elas continuam nervosas até hoje, né? Eu ia dizer uma outra coisa que até esqueci, até me perdi. Mas então, aí se eu falar isso para os meus colegas autistas e para as mães de autistas que sofrem, eles vão me atacar, eles vão comer vivo. Quer dizer, Dalton, que você está falando que o autista é culpado pelo autismo e pelo princípio das leis do karma, a mãe, pai do autista também está colhendo o que ela semeou outra vida? É isso mesmo. Eles, como têm a perspectiva cartesiana, não têm a perspectiva espiritualista ou do paradigma consciencial, então eles provavelmente vão me comer vivo. Então eu estou mandando fazer fila, sabe? Para quem me dá uma estrela, para quem me xinga, porque a franqueza nasce aqui e ela só vai morrer depois que eu morrer também. E é isso daí, cara. Sabe o que me salvou, Luiz? A vida inteira, esse processo de autista, os meus fracassos, o meu bom humor. O meu bom humor, a minha ironia, a minha sacanagem, tá? O meu lado criança, eu amo o meu lado criança. Isso salvou a minha vida, cara, salvou a minha vida literalmente. Então, eu escrevo piada, eu falo bobagem, ok? Não tem, eu detesto puritanismo, eu falo palavras, às vezes, algum palavrão, alguma palavra mais pesada, eu falo assim, não numa palestra assim, mas com meus amigos, no ambiente que eu acho mais adequado, entendeu? E eu até escrevi um livro, que é o Humor Quântico na Quinta Dimensão. É só palhaçada, o livro com humor espiritualista, né? E isso daí, a minha vida é humor, né? Eu acho que o exemplo aí foi muito legal, foi muito bom. Inclusive, falando de humor, no seu livro do Conselho Kármico, um dos conselhos, uma das dicas que eles dão é essa, né? É viver a vida com bom humor, né? Facilita tudo, né? O humor melhora a qualidade da energia, das suas bioenergias, né? Elas quebram os climas pesados, pode até atrapalhar um pouco a obsessão, né? Se o cara souber elaborar aquilo ali, né? Porque tem humor também que é humor negro, humor baixo, um humor que deprecia as pessoas, um humor sarcástico. Esse humor, não, isso aí não é humor, isso aí é maldade, isso aí eu não endosso não, tá? Né? Que fique claro. Para a gente finalizar, alguma dica para quem ainda não percebeu que nós estamos na transição e que daqui para frente muita coisa vai mudar? Olha, o Luiz, essa mudança ela vai ser sempre gradual e não vai mudar assim tão rápido como estão falando, não. Então, o primeiro recado é sempre a franqueza de dizer que isso aí que nós estamos vendo, nós temos que esperar toda essa geração que está encarnada desencarnar. Essas hordas umbralinas, eles vão desencarnar. Mas nós, os bons que estamos aqui junto com eles, vamos desencarnar também. Então, a coisa boa é que nós vamos desencarnar e a gente vai poder dar um tempo, e quando a gente reencarnar, eu espero que esteja alguns décimos melhor a nossa sociedade humana planetária. Mas provavelmente nem tanto assim, porque nós também, com os nossos egos, ainda precisamos melhorar bastante, ok? Então, o recado que eu digo é praticamente o que nós já conversamos aqui. É não acreditar em milagres, nesses milagres, tá? Os milagres divinos existem, as mudanças, eles existem, os milagres dos grandes espíritos, quando querem fazer grandes obras, eles fazem, eles desafiam as leis da física, tá? E com as leis da energia, eles operam milagres, operam curas, né? Operam mudanças de regimes políticos,
né? Opera em situações financeiras, opera assim, há os milagres. Mas eu digo para você não acreditar na oferta fraudulenta de milagres espiritualistas que oferecem atalhos evolutivos, para você ficar atento aí. Desconfie. Igual a gente tem que ficar esperto para golpe no WhatsApp, para golpe de link no e-mail, para não clicar, para não instalar um cavalo de Troia, um Troja. Você tem que ficar ligado em ofertas fáceis, tá? Em rescisão de contrato kármico, em limpeza de karma, né? Em modinhas do Akashi, em acesso de milagre que uma apometria de X e Y pode fazer. Cuidado com isso que está aí. E cuidado com alguma outra moda que ainda vá surgir, porque novos termos vão surgindo, então são novas enganações, são novos marketings. A minha dica é essa, você fique atento, leia muito, estude e tenha disciplina, pratique, ore todo dia e faça práticas bioenergéticas todo dia. Todo mundo tem que fazer todo dia. A gente toma banho todo dia, troca roupa todo dia. Então, a nossa roupa energética tem que ser trocada todo dia também. Ela é mais íntima ainda do que a roupa de tecido. Então, você tem que fazer a sua pratiquinha bioenergética, tem que exteriorizar a sua energia, você tem que fazer a sua oração e você tem que pedir proteção. Chama teu amparador, ele está sempre com você, tá? E eleva teus pensamentos a Deus ou uma força maior, sempre que você estiver se sentindo desesperançado, preocupado, né, desanimado. A dica é primordial. Todo mundo teria que fazer isso que está aí. Isso aumenta e melhora a qualidade de vida, você não sabe quanto. Dalton, muito obrigado, adorei o papo, também te agradeço. Obrigado, Luiz. E espero conversar com você no seu livro, viu? Quando vier o livro aí. Quero ler primeiro, para depois a gente conversar sobre transmigração, um assunto interessante. Sobre qualquer assunto que você quiser, qualquer livro que você quiser, sempre me chame. Né? Eu gosto muito de conversar, eu até sinto falta. Né? E, assim, eu moro longe, né? Eu moro em Cabo Frio, em Terra do Sol, então a gente pode fazer tudo à distância, graças aí à tecnologia, né? E você pode contar comigo, tá bom, querido? Só uma coisa, como é que as pessoas te acham? É no site consciencial.org? No site consciencial.org, né? Eu tenho Instagram, tá? Que é @consciencial também. O meu Facebook também é fb.com/consciencial. Eu sou fácil de achar. Você vai no Google ali, você põe Dalton Consciencial. Você acha tudo meu, tá? Bem comum. Obrigado, Dalton. Obrigado, Luiz. Tudo de bom.